Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É um imenso prazer receber aqui a sua visualização, o seu acesso. Eu quero agradecer demais esse tempo que você dedica ao nosso canal aqui, seja acompanhando os nossos estudos, revendo alguns cortes importantes dos estudos que nós realizamos. E hoje eu quero apresentar para vocês um dos pontos altos do nosso penúltimo estudo, que se chama Até que Ele Venha. Esse estudo fala a respeito da volta do Senhor Jesus, os sinais da vinda dele e como nós devemos nos preparar para a sua vinda, tá bom? Essa série de estudos está aqui no card, caso você queira acompanhar, uma série completa, acho que são 7 estudos que falam a respeito da vinda do Senhor Jesus. Mas o ponto que eu quero destacar com vocês aqui, principalmente, é com relação ao nosso último estudo, tá? O mundo todo à espera de um Salvador. Esse é o último estudo que a gente fez, vou deixar também o link direto para esse estudo aqui no nosso card. E nós vimos como que o mundo todo está preparado para receber um Salvador que antes da volta do Senhor Jesus vai surgir para enganar as pessoas. Nós vimos que, né, até mesmo aqueles que não têm religião aguardam por um Salvador. Por exemplo, os judeus não acreditam que Jesus veio ainda. Então eles ainda aguardam a vinda do Messias. E essa vinda do Messias está relacionada com a construção do terceiro templo, lá em Jerusalém. Ah, os, os muçulmanos, eles dizem que o Mahdi, né, virá junto com Jesus aqui no fim dos tempos. Os adeptos da religião, das religiões orientais, de espiritualismo, eles creem no Maitreya, que seria o próximo Buda que viria também no fim dos tempos, tá? Na era de Aquários. Então, até mesmo aqueles que não creem aguardam um Salvador. Né? Para os ateístas, tem Ashtar Sheran, que a gente falou a respeito dele até num outro vídeo aqui, né? Esse grande engano no fim dos tempos, um extraterrestre surgir aqui e dizer que ele próprio é Jesus, né? E aí abarcar todas essas pessoas, né? Para uns ele vai ser Messias, para o outro ele vai ser o Cristo, para quem não crê ele vai ser Ashtar Sheran, ou seja, ele vai conseguir englobar todas as pessoas. E no nosso estudo eu quero compartilhar de novo com vocês um ponto que foi apresentado, muito impactante, que fala que antes da volta do Senhor Jesus, Satanás, ele vai tentar imitar a volta de Jesus, tá bom? Então eu vou compartilhar esse trecho aqui do nosso último estudo da série Até que Ele Venha, eu quero que você acompanhe junto comigo. Peço que você deixe seu like aqui no nosso vídeo, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E compartilhe aqui os nossos estudos, os nossos vídeos com aquelas pessoas que têm interesse pelos assuntos que são aqui abordados. É muito importante que você não seja enganado, visto que estamos muito perto da volta de Jesus, tá bom? Então, olha só esse trecho que eu vou compartilhar para vocês aqui, que fala justamente a respeito dessa questão que a gente comentou, tá bom? Na nossa série de estudo. Aqui é um relato de Ellen White, tá? Ela escreveu sobre a inspiração do Espírito Santo, vários livros, várias cartas, e aqui é um trecho do livro O Grande Conflito. E é o que ela diz aqui pra gente. Os apóstolos, conforme os personificam, esses espíritos de mentira são apresentados contradizendo o que escreveram sobre a inspiração do Espírito Santo quando estavam na Terra. Então aqui diz que espíritos de demônio, eles vão personificar os apóstolos, dizendo serem eles e contradizendo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Negam a origem divina da Escritura Sagrada, estando assim a demolir o fundamento da esperança cristã e a extinguir a luz que revela o caminho do céu. Satanás está fazendo o mundo crer que a Escritura Sagrada é mera ficção, ou ao menos um livro apropriado às eras primitivas, devendo hoje ser considerado com menosprezo ou rejeitado como obsoleto. Olha o que ela está dizendo aqui. Tá bom? Isso aqui ela escreveu há muitos anos atrás. A última versão, acho que do Grande Conflito, foi em 1915. Tá certo? Então você tem mais aí de 100 anos, né, de que esse livro foi escrito. E olha que coisa interessante, interessantíssima que a gente tem aqui. Não é exatamente isso que nós estamos vendo hoje. Muitas pessoas dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia, da maneira como ela foi escrita, não é a palavra de Deus, que os ensinamentos da Bíblia não podem ser aplicados nos dias de hoje. Ou seja, nós vemos várias pessoas levando a palavra de Deus ao descrédito, e até mesmo religiosos dizendo que a Bíblia não deve ser interpretada da maneira como ela foi escrita, que ela precisa ser atualizada. Recentemente teve até um vídeo do Yuval Harari, né? Ele que é um pensador aí, ateísta, né? E
promove grandemente essa questão da inteligência artificial, do transhumanismo, né, da união do ser humano com a tecnologia. E ele vai dizer que a própria inteligência artificial vai escrever uma nova Bíblia, tá certo? Então, você já começa a perceber, né, que essas ideias que ela relatou há tantos anos atrás, presentes nos dias de hoje, de uma maneira como nunca vista anteriormente. E o texto continua. Ó. E para substituir a palavra de Deus, Satanás ele vai exibir as manifestações espíritas. É este um meio inteiramente sob seu domínio. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que lhe aprouver. Ou seja, através das manifestações espíritas, Satanás ele consegue tirar o foco da palavra de Deus e levar o foco das pessoas pelos sinais e maravilhas e prodígios que são realizados. Não é isso que Jesus adverte justamente lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24? Não é isso? Né? Que fará sinais e prodígios que, se possível, enganará os próprios o quê? Escolhidos. E aí Jesus adverte, né? Para não ir ver esses sinais e prodígios acontecendo. Porque se você for ver, você pode ser tentado em deixar a palavra de Deus de lado e acreditar naquilo que os seus olhos estão contemplando. Então, olha que coisa profunda. Satanás ele vai utilizar do espiritismo para o quê? Tirar o foco da palavra de Deus. Então, quando espíritos de demônio personificarem os apóstolos e contradizerem o que foi escrito na palavra de Deus, as pessoas vão dar mais valor para as manifestações de sinais, de prodígios, de grandes maravilhas que estão sendo colocadas diante delas, do que propriamente para aquilo que foi escrito na palavra de Deus, do que propriamente para aquilo que está na Sagrada Escritura. Vão colocar de lado a palavra de Deus para acreditar naquilo que elas estão vendo, nos seus sentimentos, nas suas sensações. Tá bom? Olha, continua o texto aqui. Mediante ele, é-lhe possível fazer o mundo acreditar o que lhe aprouver. O livro que deve julgar a ele e seus seguidores, lança-o à obscuridade, precisamente o que lhe convém. O Salvador do mundo, ele o representa como sendo nada mais que homem comum. Tá bom? Então aqui é todo o trabalho que Satanás vai fazer nos últimos dias. Vai jogar a palavra de Deus de lado. Isso nós já estamos vendo acontecer. Tá certo? Mas tem algumas coisas. Aqui é dito que os espíritos de demônio eles vão personificar os próprios apóstolos. Ou seja, um espírito de demônio vai personificar o apóstolo Paulo e vai dizer que aquilo que ele escreveu não é bem assim. Tá certo? E quando ele começar a fazer sinais e maravilhas, as pessoas vão acreditar no que ele está dizendo e não no que está escrito na palavra de Deus. Mas esse engano, que é quase invencível, não para por aqui. Olha o que é dito a mais, né? Muitos serão defrontados por espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiarem as suas pretensões. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica, de que os mortos nada sabem, e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demônios. Você está preparado para ver alguém que você ama muito aparecer de repente diante de você e dizer que a palavra de Deus não é assim como você entende? Você está preparado para ver alguém que você ama muito, que você perdeu, surgir na sua presença ali e dizer que a palavra de Deus não é como está escrito, que a lei de Deus não é como está escrito? Porque é isso que está sendo dito que vai acontecer. Mas ainda, né, o engano maior de todos é esse, ó. Como ato culminante, no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser o quê? Majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele. Enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo.
ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano quase invencível. Então, aqui, como ato culminante, Ellen White escreve que o próprio Satanás ele vai imitar a volta de Jesus. Ele vai personificar Cristo. Então a gente imagina, Satanás, né, no céu era a maior autoridade abaixo de Jesus. Ou seja, esse anjo é um anjo poderoso, e não somente poderoso, mas muito belo. Em Ezequiel, no capítulo 28, quando a gente tem a descrição ali do rei de Tiro, né, que na realidade, por trás ali, o que está representando é a pessoa de Satanás, né, diz que ele ali, ele era perfeito. Ou seja, magnífico em poder, em beleza. Então, na hora que ele personificar a Cristo diante de todas as pessoas, realizar sinais, falar com uma voz branda, cheia de melodia, curar as pessoas, proferir alguns versos da palavra de Deus, então as pessoas vão gritar: Cristo veio, Cristo veio. E aí, um ponto interessante é que, assim, esse texto aqui escrito por Ellen White, muitas pessoas têm as suas, né, as suas oposições com relação a Ellen White, aos Adventistas do Sétimo Dia. E aí muitos também dizem que isso que ela escreveu que é impossível de acontecer, nunca, jamais vai acontecer, tá certo? Muitos acreditam que isso aqui é uma viagem tremenda, que Satanás vai personificar Cristo antes da sua vinda. Só que a grande questão é que não é somente Ellen White que fala a respeito disso, porque a própria Bíblia, ela vai dizer isso pra gente. Lá, na segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, ele fala a respeito disso. Ó, segunda carta aos Tessalonicenses, Paulo, advertindo ali os membros da igreja de Tessalônica, né, que ansiavam pela volta do Senhor Jesus, Paulo ele vai dizer para eles: olha, Jesus vai voltar, mas calma, tá certo? Não é tão perto quanto vocês pensam. Porque antes de Jesus voltar, o iníquo, ele precisa ser o quê? Manifestado. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 8, ó, quando ele vai falar a respeito da volta do Senhor Jesus. Tá certo? Deixa eu só ver aqui se no comecinho ele já fala. Ó, exatamente, ó, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, olha o que Paulo diz, ó. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo vai falar a respeito da volta do Senhor Jesus, né, que os mortos ressuscitarão, os vivos então serão juntos com os mortos que ressuscitaram, arrebatados até o encontro com o Senhor nos ares. E ali os crentes em Tessalônica já ficaram eufóricos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Então agora, Paulo nessa segunda carta, ele diz, olha, calma, Jesus vai voltar, mas calma, tá certo? Não está tão perto assim. E aí ele vai falar por que não está tão perto assim. No verso 8 ele vai dizer, ó, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse, o iníquo, cuja vinda, ou seja, o iníquo também vem, percebe? Jesus, né, o Senhor, vai destruir ele pelo esplendor da sua vinda, mas esse que vai vir, e esse, né, o iníquo, ele também vem. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ou seja, é a própria aparição de Satanás. Tá certo? Porque no verso 8, quando diz revelado o iníquo, a ideia é o que? Retirar o véu. Ele vai ser demonstrado, ele vai ser revelado, ele vai aparecer. E de que maneira ele aparece? Segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E a gente sabe que a verdade é a palavra de Deus. Ou seja, a manifestação ali, né, de Satanás, imitando Jesus, será para enganar aqueles que não acolheram a palavra da verdade, não acolheram a palavra de Cristo. Ele será manifestado, ele será revelado para justamente enganar aqueles que não deram ouvidos às advertências do Senhor. Então, o próprio apóstolo ele vai falar a respeito da manifestação de Satanás. Obviamente, ele não vai trazer tantos detalhes igual a gente viu aqui nesse texto de Ellen White.
Mas tem um ponto muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, que está aqui, ó, no Didaquê, tá bom? Didaquê, a instrução dos 12 apóstolos. Essa aqui é uma obra que foi catalogada pelos crentes até o primeiro século. Diz que essa obra aqui ela foi escrita por volta do ano 60 a 80 depois de Cristo. E aqui contempla as instruções que os 12 apóstolos estavam dando ali para os cristãos, tá bom? E aí vai ter um Didaquê muito interessante, que é o 16. E eu quero dividir com você, que diz o seguinte, ó: vigia a tua vida. Não permitas que suas luzes se apaguem, nem afrouxes o cordão da cintura, mas estejas pronto, pois não sabes quando o Senhor virá. E reuni-vos frequentemente, buscando o que é necessário para vosso espírito, pois todos os seus anos de fé de nada valerão, a menos que tenham se aperfeiçoado nos últimos dias. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nos últimos dias, falsos profetas e corruptos se multiplicarão, e a ovelha se transformará em lobo, e o amor se transformará em ódio. Algo comum acontecendo hoje, né? O amor venceu, mas o que nós vemos é uma série de ódio aí sendo transmitido. E aí, por último, ele diz: enquanto a ilegalidade aumentar, os homens irão odiar, perseguir e trair uns aos outros. E então o enganador do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus. Fará gestos e milagres e a terra ficará entregue em suas mãos. Ele cometerá atrocidades que nunca foram vistas desde o princípio do mundo. Esse aqui é o Didaquê 16, tá bom? A instrução dos apóstolos. É interessante que quando eles têm esses Didaquês e as instruções, eles fazem a correlação com o texto bíblico. E esse aqui, né, que é o trecho final aqui, e então o enganador do mundo aparecerá, como se fosse o Filho de Deus, fará gestos e milagres. O enganador aqui é o próprio diabo, né? Eles fazem uma referência direta ao texto de 2 Tessalonicenses que a gente acabou de ler. Não é fantástico isso? Então a gente percebe que esse ensino que parece ser fantasioso, né, que muitas pessoas vão criticar, vão dizer que Ellen White aí, né, estava viajando, não é verdadeira essa visão que ela teve, onde ela escreveu há mais de 100 anos. Os próprios cristãos do primeiro século receberam esse ensinamento dos próprios apóstolos. Eles ensinaram que antes da volta do Senhor Jesus, Satanás irá imitar o enganador, ele irá imitar a volta do Senhor Jesus para arrebatar, para a destruição, aqueles que não acolheram a palavra da verdade nos seus corações. Aqueles que não receberam a palavra da verdade em seus corações, não creram e não praticaram essa verdade. Portanto, meus amigos, aqui no nosso canal nós temos todos esses estudos a respeito das profecias, a respeito da volta do Senhor Jesus. Estude junto conosco, guarde essa palavra no seu coração, para que você não seja enganado e para que no grande dia da volta do Senhor Jesus, você esteja entre aqueles que serão salvos, aqueles que encontrarão o Senhor Jesus nos ares. Meus amigos, Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante para você, curta ele, comente, compartilhe esse vídeo aqui com as pessoas que precisam saber desse engano, que precisam saber a verdade, para não serem iludidas pelos falsos cristos, os falsos profetas. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima.